Olá, professores e professoras da classe Jardim. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula. Eu sou Priscila dos Santos e sou professora da classe Jardim na Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje nós apresentaremos a lição de número 7. O meu amigo viaja com seu povo. Nós faremos algumas modificações na lição. Por quê? O assunto tem se repetido muito, em 3 lições praticamente é o mesmo assunto. Então eu com as outras 2 professoras que gravam as pré-aulas, junto ao diretor da escola bíblica, fizemos algumas modificações para que o assunto não fique tão repetido. Então para a lição 7, os nossos objetivos foram alterados. Eu peguei os objetivos da lição 10, que são o mesmo assunto da lição 7, e coloquei para a lição 7. Então, os objetivos dessa aula ficaram: reconhecer que o deserto é um local difícil de viver, relacionar alguns cuidados de Deus. E lá na lição 10, nós colocaremos outros objetivos. Então, acompanhe as pré-aulas para você ter acesso às alterações que nós fizemos. Para o versículo, eu fiz uma amarelinha. Então, eu coloquei aqui colado na parede para que vocês pudessem ver, né? Então, eu substituí algumas palavras por figuras, isso faz com que eles gravem melhor. Então, o versículo é: vocês sairão alegres, eu coloquei um rostinho alegre, serão guiados, que fala de caminhada, em paz para a sua terra. Eu não coloquei aqui terra, no caso estaria falando de céu, mas eu quis colocar um globo, daí fiz dourado, porque para eles entenderem melhor a questão de terra, né? Para a sua terra, Isaías 55:12. Você pode deixar com que eles vão pulando a amarelinha sem jogar pedrinha, né? E vão falando à medida que vão pulando, aqui pula com um pé só e fala: vocês sairão, pula aqui, alegres, serão guiados em paz, daí fala as 2 partes, para a sua terra. Ou você pode fazer com pedrinha, se você tem tempo, vai deixando que cada um vai como funciona a amarelinha mesmo. Com certeza eles vão gravar esse versículo, porque vai ser uma maneira bem divertida de eles estarem memorizando. Espero que vocês gostem dessa ideia e façam. Nas demais aulas que foram apresentadas aqui, foram apresentadas algumas ideias de louvores. Você pode repetir esses louvores nessa aula, até porque não é em um único domingo que a criança vai decorar o louvor. Então, quanto mais você cantar, se repetir todo domingo, vai chegar no final do trimestre, você pode até apresentar para a igreja um louvor, onde todas elas vão cantar juntas e vão saber sobre o que elas estão cantando. Então, pegue esses louvores, cante todo domingo, à medida que os domingos vão passando, elas vão decorando. E vai ficar muito bonito se elas se apresentarem no último domingo do trimestre para toda a igreja. A história desse domingo vai falar a respeito do deserto, mas é sempre bom você relembrar as aulas passadas. Como nós estamos numa linha, né? Passando uma história em diversos domingos, é sempre bom relembrar o que aconteceu nos domingos passados, nas lições passadas. Para isso, você pode usar figuras. Use figuras da própria lição ou algum objeto que relembre a história. Eu trouxe aqui algumas figuras. Por exemplo, figura de Moisés e de Arão, a figura da festa da Páscoa. Aí você vai contar: lembram, domingo passado, o que aconteceu? A festa da Páscoa, porque o povo finalmente seria liberto. Falar sobre a 10ª praga, que os primogênitos morreram dos egípcios. Você vai lembrar por que isso aconteceu. Porque Faraó era muito teimoso, não queria deixar o povo ir. Agora, finalmente, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão embora, saiam da minha terra, eu não quero mais vocês aqui, vocês estão trazendo só coisas ruins para nós. Então o povo arrumou as malas para finalmente sair daquela terra onde eles eram escravos, estavam de malas prontas. Nessa história, essa história vai se passar no deserto. Talvez as crianças nem saibam o que é um deserto, provavelmente nunca tenham ido, né? Mas
talvez tenham visto na TV. Então traga uma figura de um deserto. Eu trouxe aqui uma figura de um deserto para elas terem noção do que é um deserto. O que pode acontecer no deserto? Nessa aula nós vamos aprender sobre os perigos do deserto e como Deus cuidou do povo. Para a história, eu peguei bonequinhos. Desses bonequinhos você encontra em casas de festas. Eles são muito úteis. Eu já usei para diversas aulas e sempre eu posso estar usando. Eu já tenho eles há muito tempo e eu sempre acabo usando eles novamente. Eu usei eles e vesti eles com roupinhas feitas de pedacinho de feltro, pedacinho TNT, pedacinho de tecido e ficou um cenário. Novamente, eu utilizei a caixa cenário. Dessa vez, eu coloquei areia para dizer que eles estavam no deserto. Então, no deserto tem areia. E para os bonequinhos, aqui na frente está Arão e Moisés. Eu fiz barba, fiz sobrancelhas, coloquei roupinhas feitas de tecidos. E no pezinho deles eu coloquei um palito de dentes para que eles pudessem ficar em pé, porque na base da minha caixa cenário tem isopor, daí eles ficam fixados. E para complementar o cenário, porque eles tinham animais, né? Eu coloquei alguns animaizinhos de plástico também, você compra nessas lojas de utensílios, boizinhos, animaizinhos, você pode colocar o que você quiser, o que você tiver, talvez os seus filhos tenham alguma coisa. E também fiz algumas trouxinhas, porque naquela época eles não usavam malas, né? Eles levavam as coisas em trouxinhas. Então fiz algumas trouxinhas e coloquei no meio deles, para contar a nossa história. A história, ela vai falar sobre os perigos do deserto. O que acontece no deserto? Como é que era andar no deserto, já que eles não tinham ônibus, não tinham avião, não tinham trem, não tinham nada disso. Eles teriam que ir a pé. É sobre isso que a nossa história vai falar. Teriam que ir a pé. Mas era muito longe, era muito perigoso e no deserto existiam alguns perigos. Olhem só. Para esses perigos, eu fiz uma caixa chamada Caixa das Dificuldades. Em cima da caixa, eu fiz um furo e coloquei um pedaço de EVA recortado e a criança vai colocar, você vai permitir que eles façam parte da sua história. A criança vai colocar a mão dentro da caixa e vai pegar algum dos perigos. Eu peguei algumas coisas que eu tinha em casa, né? Então eu coloquei, por exemplo, gafanhotos. No deserto existem gafanhotos. Alguém já viu um gafanhoto? Eles destroem plantações, eles irritam, são muito nojentos, não é verdade? Mas o que pode ter no deserto? Ah, olha só o que tem aqui. Uma touca. Touca a gente usa quando? Quando tá frio. Então, de noite no deserto é muito frio mesmo. Imaginem aquelas pessoas a pé naquele deserto. No deserto não tem nada, não tem árvore, não tem nenhum lugar, nenhuma casa para eles se protegerem. E era muito frio de noite. O que mais pode ter no deserto? Cobra! Isso mesmo, no deserto tem muitas cobras, é muito perigoso andar no deserto. E com certeza lá perto do povo de Israel tinha muitas cobras. Mas o que? Você pode permitir que cada criança tire um objeto. Talvez eles fiquem com um pouco de medo, mas incentive eles a tirarem as coisas. O que mais que poderia ter no deserto? Moscas! No deserto tem moscas. Moscas são muito nojentas, não é mesmo? Mas o que? No deserto também existiam ratos. Ui, que nojo, ratos! Imagine você dormindo e de repente vem um rato em cima de você. O que mais? Ah, no deserto de dia é muito calor mesmo. E eles não tinham água para beber, não tem como encontrar água no deserto. Era muito calor, de dia era frio e à noite era calor.
E assim vai, você pode colocar outras coisas, você pode até pesquisar, né, coisas que tem no deserto, mas essa é uma ideia para você poder explanar um pouco mais a história, porque inclusive na lição ela é bem curta, então você precisa enriquecer a sua história. E assim você vai mostrar para as crianças os perigos do deserto. Mas será o que aconteceu? Será que alguma coisa de ruim aconteceu para aquele povo? Não sei, vamos ver, esse é o próximo capítulo da nossa história. Então, essa é a história de hoje, daí você pode deixar eles na expectativa. Será que alguma coisa aconteceu? Será que algum bicho mordeu aquele povo? Será que eles morreram de calor? Morreram da sede? O que pode ter acontecido? Mas, para enfatizar essa questão, né, que um dos objetivos é relatar o cuidado de Deus, eu fiz também para você aplicar depois de contar a história, a caixa do cuidado. O que é a caixa do cuidado? São coisas que Deus dá para nós. Aqui tem a caixa da dificuldade e aqui a caixa do cuidado. São coisas que Deus nos dá, que nós devemos agradecer hoje, que Deus cuida de nós. Aí aqui dentro eu coloquei alguns objetos, você pode utilizar outros, fica a seu critério, mas eu coloquei algumas coisas. Por exemplo, nós devemos ser agradecidos pelo cuidado de Deus em nos dar alimento. Verdade, vocês não têm alimento todos os dias? Isso mesmo. Devemos ser agradecidos pelo cuidado de Deus porque Ele nos dá roupa. Nós temos roupa para vestir. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Nós devemos agradecer também pelo cuidado de Deus por ter nos dado uma família. Nós temos uma família, isso é o cuidado de Deus. Outra coisa, por nós termos Jesus. Deus nos deu Jesus. Esse é o maior cuidado para com a gente. Jesus. Foi todo o amor de Deus demonstrado por nós, foi demonstrado em Jesus. Isso mesmo. Nós também devemos agradecer a Deus pelo cuidado de Ele ter nos dado a Bíblia, a palavra de Deus. É por ela que nós nos guiamos, o nosso mapa. Essas foram algumas coisas que eu coloquei aqui, mas você pode utilizar outras coisas, você pode colocar mais objetos. Até é interessante você colocar um objeto para cada aluno. Talvez, se tem 10 alunos, coloca 5 aqui e 5 aqui, para que todos possam participar. Com certeza, essa aula vai ficar gravada no coraçãozinho deles. Uma outra ideia que eu tenho para contar essa história é que os alunos participem, sendo eles os personagens. Você pode utilizar roupas, vestir eles com roupas feitas de TNT ou mesmo de tecido. Esse aqui é feito de tecido, algo bem simples. Você amarra na cintura e deixa que eles usem essas roupas. E daí você vai pegar uma trouxa, por exemplo, aqui fiz uma trouxa, como se fossem as malas. Vocês vão dizer para eles: crianças, vamos fazer uma expedição, vamos fazer uma viagem, como aquele povo fez no deserto? Vamos arrumar nossa mala? E você pega e monta a trouxa, bota a roupa nas crianças e sai da sala de aula, como se eles fossem realmente viajar para o deserto. Você pode utilizar também, eu tenho esse burrinho aqui, que eu uso para diversas histórias, e também deixar eles usarem o burrinho, como se estivessem viajando, né? Pode fazer uns 2 ou 3, esse é feito de meia, aqui é uma meia, com malha dentro e amarrado um cabo de vassoura, olhinhos de plástico e as orelhas de EVA, e aqui atrás feito uma crina de TNT. É bem simples também, e as crianças com certeza vão querer viajar com o burrinho, né? Dentro dessa trouxa, eu coloquei não muitos, mas alguns objetos, você pode colocar outros, fica a seu critério, que talvez o povo levou na viagem. Então você pode, de repente,
sair da sala de aula, se você tem essa possibilidade, quem sabe tem um jardim na frente da sua igreja, ou fazer as crianças irem descalças, né? Agora vamos fazer de conta que nós estamos no deserto. Ai, que calor, mas agora está de noite. Que frio, nós não temos nada para nos aquecer. Era assim que o povo vivia. Ai, que fome. Aí você pode abrir a trouxa, e aqui eu trouxe daí uma baciazinha, e uma fatia de pão, como se fosse o alimento que eles teriam para aquela hora, e copinho de barro, mas não precisa ser de barro, você pode usar de plástico e fazer como se fosse um piquenique, né? Que o povo estava na hora da refeição, na hora da alimentação. Com certeza as crianças vão amar, mas não deixe que o foco da aula se perca, que o foco da lição se perca, não deixe virar bagunça, mas sempre, agora o povo tal. Mas tem cobras, de repente você pode até colocar lá no meio do caminho onde você vai passar, pode fazer colocar uma cobra de papel, alguma coisa assim para ser um elemento surpresa. Com certeza eles vão se lembrar dessa história. É uma lição muito bonita, muito linda, que nos demonstra o cuidado de Deus. Fale isso, enfatize isso, sempre enfatize o objetivo da lição. Deus cuida de nós, assim como Ele cuidou daquele povo no deserto, cuidando deles, não deixando eles morrer de frio, de fome, como a gente vai ver ainda para frente. Deus cuida de nós, nos dando alimento, nos dando água, nos dando roupa, nos dando família, nos dando amigos, nos dando igreja. Tudo isso é o cuidado de Deus. Professor, que essa seja mais uma aula abençoada, que você possa abençoar a vida de suas crianças através da história, que eles realmente sintam o cuidado de Deus através da sua vida. Que Deus vos abençoe. Obrigado por estar conosco. Não esqueça, acesse o nosso site e encontre lá todo o material de escritos, material para download, www.eb-blumenau.com.br. Mande seus comentários, mande suas fotos, nós ficaremos muito felizes em poder ver que você está utilizando nossas ideias. Deus abençoe.